O que eu cobro dos meus alunos? Vamos começar a estudar a história do Brasil? Todos os senhores vão ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil. E eles ficam, eu gosto de ver a reação. Porque quando eu falo, nós vamos começar agora a história do Brasil, a molecada já fica, ah não, pô, vamos ver Segunda Guerra, ixi, nossa, vamos... Eles querem ver outros temas, porque sempre aquilo que é de fora parece mais interessante. Por quê? Porque o verdadeiro Brasil foi roubado do brasileiro. E aí quando você dá a Carta de Pero Vaz de Caminha, um moleque de 13, 14 anos lê e fala, puxa vida, mas é isso aqui? Eu falei, eu nunca imaginei que era isso aqui. Eu falei, pois é isso aqui. Isso aqui é a impressão que Portugal teve do Brasil. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a fonte primária. Eu falo para os meus... Vocês têm que aprender a buscar a fonte primária. Né? A certidão de nascimento do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ficou perdida, inclusive. Né? Exato. Os portugueses tinham conhecimento dela, espalhou-se uma tradição oral muito forte do que o Caminha falou lá em Portugal. Essa tradição também existia aqui no Brasil. Só que a carta ficou perdida. Ela foi achada onde? Aqui no Rio de Janeiro. Né? A carta, quando a família real fugiu, Dom João mandou encaixotar os documentos, as coisas todas, e trouxe aqui para o Rio. E aí foi um padre que estava organizando aqui no Rio o arquivo de Dom João e reencontrou aqui no Rio a Carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil. E é interessante que o Pero Vaz de Caminha, o que ele vai dizer para o rei de Portugal, para Dom Manuel? Olha, vem aqui para tirar ouro, pau-brasil, nossa, uma riqueza. Não. As almas, né? Ele diz, se há algo de bom que Vossa Majestade possa fazer por essa gente, é fazer vir muitos padres, para que batizem essas pessoas que são muito dispostas à nossa santa fé. Né? E o Caminha, ele conta um fato muito interessante, né? Que ele diz que na primeira missa, dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique de Coimbra rezando a Santa Missa, acabada a missa, ele começou uma prédica. E estava demorando muito, alguns índios mais jovens começaram a se levantar, um pouco inquietos, e o pajé, o sacerdote da tribo, o pajé se levanta e começa a repreender os mais jovens, mandando que se sentassem. E os portugueses ficaram... O Caminha, ele fica, dá para ver que ele fica emocionado com aquilo. Ele narra isso com cores muito vivas na carta. Ele vai dizer assim que... Aí ele viu aquele índio velho mandando que se assentassem, e ele apontou para o altar e apontou para o céu. Né? E os portugueses, quando viram aquilo, eles falaram... Eles entenderam que isso aqui é o culto, é um culto a Deus. E aí o Caminha ainda narra que depois, na segunda missa, que foi rezada no Ilhéu, no dia 3 de maio, o dia da invenção da Santa Cruz, eles derrubaram uma árvore grande, fizeram um cruzeiro e foram carregar esse cruzeiro para plantar, para erguer um outro altar, para rezar outra missa, e viram que os índios se aproximavam querendo carregar o cruzeiro, e eles deixaram, os portugueses deixaram, e esses índios tomaram então o cruzeiro, ajudaram a plantar a Santa Cruz na nossa terra, né? E depois o Frei Henrique de Coimbra, ele benzeu o cruzeiro, e depois que ele benzeu o cruzeiro, era o dia da festa da Santa Cruz, todos foram fazer adoração a Santa Cruz, então se ajoelhavam e beijavam, e os índios, à vista do que os portugueses faziam, também fizeram, também se ajoelharam e beijaram a Santa Cruz. E o Caminha, ele deixa muito claro, sem que ninguém os mandasse fazer isso. Né? Isso é importante. Né? Essa cruz de madeira não, o que existe é a cruz de ferro colocada no altar, né, da primeira missa. Né? No altar da primeira missa haviam dois objetos que foram conservados. A imagem de Nossa Senhora da Esperança, que é a imagem que veio na cabine de Cabral. Essa imagem está na cidade de Belmonte, que é a cidade natal de Cabral. E a cruz que está conservada no Tesouro da Sé de Braga, em Portugal, que é a cruz do altar da primeira missa. Na cidade né? de Braga? Na cidade de Braga. Está no Tesouro da Sé. Né? Ela pode ser vista lá, visitada lá até hoje. Né? E no túmulo de Cabral, há uma réplica dessa cruz e as bandeiras de Portugal e do Brasil, né, sobre a cabeceira do túmulo de Cabral. Né? Então, quer dizer, o Brasil, ele nasceu, eu costumo dizer que o Brasil ele nasceu eucarístico e mariano. Isso não pode ser negado. As raízes do Brasil, elas são católicas.